Preocupações, tensões, medos exagerados, a pessoa não consegue relaxar. Sensação contínua de que um desastre ou algo muito ruim vai acontecer. Preocupações exageradas com saúde, dinheiro, família ou trabalho. Medo extremo de algum objeto ou situação em particular. Medo exagerado de ser humilhado publicamente. Falta de controle sobre os pensamentos, imagens ou atitudes que se repetem independentemente da vontade. Pavor depois de uma situação muito difícil. Se você se identificou com um ou mais desses sintomas, saiba que você é uma pessoa muito ansiosa e que isso pode estar atrapalhando a sua vida. Você concorda? A ansiedade generalizada, ela é muito ruim. Ela tende a caminhar por algumas regiões do nosso cérebro, exacerbando sintomas físicos do nosso corpo incapacitantes. Também chamada de TAG, a ansiedade generalizada, ela muitas vezes pende para uma crise de pânico, ela tende para transtorno obsessivo compulsivo, ela tende para fobia social, ela tende para estresse pós-traumático e ela tende também para a depressão. Então, você pode estar no seu ambiente de trabalho e ter uma crise de ansiedade aguda, famoso pânico. Mas isso não significa que você tem síndrome do pânico. A síndrome do pânico é quando nenhum agente estressor ou gatilho está te rodeando ou rodeando a sua mente. Você está passando um final de semana em Brotas, por exemplo, fazendo rafting, está caminhando, fazendo rapel, sossegado e de repente sente aquela sensação de medo, de terror, de morte. Se isso se repetir 3 ou mais vezes por semana, aí você pode ser diagnosticado com transtorno do pânico. Então existe uma diferença entre transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade aguda e síndrome do pânico. Mas aqui nós estamos falando mais da TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Há de se convir que esses sintomas não são nada agradáveis, como já foi dito. Isso incapacita a pessoa, a capacidade de pensar de uma forma diferente, de uma forma divergente, de uma forma sistêmica, de uma forma holística, capacidade criativa, capacidade de inovação, capacidade de resolução de problemas. A mente da pessoa, ela fica mais no futuro, que a gente pode chamar de ansiedade antecipatória, ou então mais no passado, com ocorrências do passado que ela fica remoendo no presente. Então, a pessoa nunca está no presente. Ou ela está no futuro ou está no passado. Isso daí prejudica muito a qualidade de vida dela e assim como a sua produtividade nas organizações ou nos seus grupos sociais. Nesses tempos de pandemia, algumas pesquisas indicam que uma taxa de 60% das pessoas estão com sintomas muito exacerbados de ansiedade. Agora imagina você na sua empresa, você é gestor de pessoas, de recursos humanos, ou então líder em qualquer nível. Imagine que de 10 colaboradores que você tem, 6 estão com esses sintomas que eu falei no começo do vídeo, ou então com um deles. É fácil lidar com isso? Essa alta taxa de ansiedade, tanto dentro das organizações como fora das organizações, no dia a dia, ainda mais em confinamento, faz com que ocorra conflitos. Conflitos não somente entre pessoas, mas muitos conflitos internos, o que gera muita falta de confiança. A pessoa acaba tendo a sua liberdade de ir e vir aqui dentro cerceada. Uma vez que um ansioso crônico fica no passado ou lá no futuro e não fica no presente, como que ele vai poder se concentrar nos seus trabalhos cotidianos e nos seus afazeres? É muito complexo essa situação de saúde mental que as organizações estão passando e é emergencial que se tome uma atitude. Mas como tomar uma atitude? A atitude a ser tomada é levar a informação
para quem precisa. Mesmo que você pense que a pessoa está bem, entre sorrisos e conversas normais, lá no seu fundo, grande parte do ser humano está sofrendo e sofrendo muito. Talvez até você, talvez até o líder. Então, levar a informação. Muitas pessoas sofrem por uma vida sem saber que aquilo tem um tratamento. Aquele sintoma que ela está sentindo é fruto de algo, de algum desequilíbrio que pode ser tratado. Só da pessoa conseguir dar um nome para aquilo que ela está sentindo, já melhora ela em 30%. Vocês acreditam? 30%. Poxa, agora eu sei que eu tenho. Eu pensava que eu estava louco, eu pensava que eu estava perdendo a razão. Não, é a sua amígdala cerebral, sua amígdala cortical, que está trabalhando em excesso. É como um carro subindo uma serra em primeira marcha. A partir do momento que você, líder, leva essa informação para a sua equipe e faz com que eles consigam ter um autoconhecimento daquilo que eles estão passando, você se torna um agente transformador. Você concorda? E há algo mais belo que isso? Por exemplo, até a década de 70, começo da década de 80, não havia uma denominação de síndrome do pânico ou transtorno do pânico. Aqueles sintomas que a pessoa sente quando tem uma crise de pânico, uma crise de ansiedade aguda, era chamado de síndrome do soldado da guerra. Então, a partir do momento que consigo dar um nome àquilo que eu sinto, eu consigo ter uma esperança naquilo que eu posso sentir. A partir do momento então que eu consigo dar um nome ao que eu estou sentindo, ainda mais essa informação vinda de um líder, ou então da minha família, ou então de um amigo, ou de uma pessoa, eu vou ser grato, eu vou ter a gratidão e eu vou ter compaixão. A partir do momento que eu consigo me equilibrar, eu vou querer, de certa forma, intrínseca ao meu ser, no âmago da minha alma, retribuir isso ao universo por meio das pessoas, de boas ações. Então, de um ansioso crônico, eu posso passar a um mentor, a um orientador, a um conselheiro confiante de que eu tendo passado por esses sintomas, fez com que eu tivesse o conhecimento tácito e pudesse entender muito mais os sentimentos do próximo, permitindo-me a utilização da empatia em prol do todo. Isso que eu chamo do novo normal. Eu tenho meditado muito sobre isso. O que seria esse novo normal pós-pandemia? Seria as pessoas compartilharem de suas emoções com as outras sem aquele medo de serem rotuladas de fracas. Pelo contrário, pessoas que demonstram as suas emoções, elas conseguem se libertar, elas se sentem mais leves, elas conseguem alcançar o próximo por meio da sua mente, por meio dos seus sentimentos, por meio de uma sensação real de compaixão. Quem continuar preso no antigo, naquele paradigma de conhecimento é poder, por isso eu não passo o meu conhecimento, eu creio que não estará apto a assumir novas responsabilidades nesse novo normal. Problemas psicológicos, muitos relacionados com a ansiedade, eles precisam estar na equação do novo normal. Muitos casos de estresse, síndrome de burnout, entre outras coisas, acarretam bilhões e bilhões de dólares de prejuízo anualmente para as organizações ao redor do mundo. Então, gestor, então gestora, então você, colaborador, funcionário, ou quem estiver assistindo esse vídeo, se você tiver alguns desses sintomas que eu falei no começo, procure estudar mais a fundo sobre eles no Google mesmo. Dá um Google aí e veja, olha, realmente eu tenho sentido muito isso está me incomodando. Isso vai modificar a sua vida, transformar a sua vida e fazer com que vocês transformem a vida de um alguém. E esse alguém de outro alguém. E assim a gente vai na corrente do bem.